Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Estamos felizes com o momento do Glorioso que venceu mais uma ontem de virada por 2-1 para cima do Guarani do Paraguai. Primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo da volta será na próxima quarta-feira, às 19 horas, em Assunção, no Paraguai. Antes, o Botafogo enfrenta o Cruzeiro domingo em Belo Horizonte, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fogão é líder da competição nacional, 12 pontos à frente do segundo colocado, Flamengo. Neste vídeo, falo sobre atuações individuais na vitória de ontem, falo também sobre o programa de sócios, números impactantes, conteúdo robusto. Antes peço, se inscreva por aqui, é simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo, galera, dos 45 mil. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Apresente o canal Fabiano Bandeira para outras pessoas. Pode falar que aqui tem informação, análise tática, opinião, bom humor e muito mais. Deixe o like, isto é muito importante para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo entrou em campo ontem com Gatito Fernandes no gol, de Plácido na lateral direita, Adrielson e Cuesta na zaga, Hugo na lateral esquerda. No meio-campo, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. Na ponta direita, Gustavo Sauer, centroavante Janderson e na ponta esquerda, o Vitor Sá. Dois tempos distintos, Botafogo tomou o gol muito cedo, tentou atacar o Guarani do Paraguai, que marcava muito bem na primeira etapa. Então o Botafogo teve uma boa jogada com o Marlon Freitas e o de Plácido cruzando por baixo. O Eduardo não conseguiu chegar. Teve uma outra bola muito boa do Marlon para o Hugo, que cruzou e o goleiro segurou. E teve uma finalização do Marlon Freitas no travessão. Mas foi muito pouco. O Botafogo não conseguiu empatar no primeiro tempo. 3 trocas no intervalo, Sampaio no lugar do Adrielson, que esteve indisposto, Matias Segovia no lugar do Gustavo Sauer, Tiquinho Soares no lugar do Janderson. O Botafogo melhorou. Depois o Júnior Santos entrou na ponta esquerda no lugar do Vitor Sá e o Lucas Fernandes no lugar do Tietê no meio campo, trabalhando ali como segundo homem, mas indo também para perto da área para conseguir de alguma forma fazer as conexões. O Botafogo, então, na primeira etapa não foi muito bem, no segundo tempo foi muito bem, virou e poderia ter feito mais. Individualmente, Gatito Fernandes não teve culpa no gol. E o Guarani do Paraguai, depois, não ofereceu tanto perigo ao goleiro alvinegro. Então, Gatito Fernandes passou numa boa na partida de ontem. De Plácido, primeiro tempo normal, segundo tempo muito bom. E ele deu um bolão para o Eduardo chegar, só que não conseguiu com aquele carrinho. Não é culpa do Eduardo, não tinha muito o que fazer. E no segundo tempo, o de Plácido deu um bolão, um passe difícil para o Júnior Santos sofrer o pênalti e o Tiquinho fazer o gol da virada. Além disso, ele marcou bem, saiu bem para o jogo, então foi mais uma vez importante o lateral direito argentino do Fogão. Adrielson no primeiro tempo, junto com o sistema defensivo, e quando falo sistema defensivo, falo até do Vitor Sá, porque a marcação começa lá na frente, não foi bem no gol do Guarani. Então, o Vitor Sá não foi bem na recomposição, o Hugo não foi bem no posicionamento, o Cuesta não foi bem no bote, o Adrielson não foi bem na hora de fechar o espaço por dentro, o de Plácido não foi bem deixando o jogador do Guarani finalizar. É um sistema, o sistema defensivo não foi bem no gol. Por isso, não vou tratar o gol como algo individual para fazer uma crítica nessa análise. É uma crítica mais coletiva. O Adrielson estava bem no jogo. Então vamos tirar o gol do Guarani. O Adrielson estava bem no jogo até sair no intervalo para a entrada do Felipe Sampaio. O Felipe Sampaio entrou muito bem na partida. O ataque do Guarani tem qualidade. Aqui o Guarani também se segurou muito mais. Só que o Santander é um bom centroavante, o Camacho é um bom segundo atacante. O Guarani ainda tem um jogador pelo lado esquerdo muito bom, que é o Benítez. O Sampaio entrou bem. O Cuesta, mais uma vez, jogou
muito bem. E na lateral esquerda, o Hugo não fazia um bom primeiro tempo. Falei no vídeo de mais cedo. O Hugo substituiu o Marçal muito bem no Campeonato Brasileiro. Ontem não fazia uma boa partida. É o que eu digo. Se titulares oscilam, aqueles que não são titulares também podem oscilar. E o Hugo não estava bem. Só que no segundo tempo ele cresceu de produção e fez um golaço. Golaço do Hugo. Dominou e sem deixar cair, chutou no ângulo do goleiro adversário, ângulo direito. E continuou bem então depois do gol. O Hugo sai com muita moral porque fez um golaço, um gol muito importante na virada do Fogão. Marlon Freitas bem desde o início. Mesmo com o Botafogo não jogando tão bem, o Marlon Freitas não oscilava. Trabalhava as jogadas, buscava os espaços, encontrava, conseguia lançamentos, finalizou no travessão no primeiro tempo. No segundo tempo, manteve o nível e foi muito elogiado por Bruno Lage na entrevista coletiva. O Tietê no primeiro tempo também já jogava bem. No segundo tempo, manteve, também circulou a bola, inquieto, querendo o jogo, marcando. Gostei muito do Tietê. Eduardo no primeiro tempo, encaixotado, não conseguindo jogar. Na segunda etapa melhorou e foi importante também na construção das jogadas do Botafogo. Não foi o melhor jogo do Eduardo, ele joga muito mais do que jogou ontem. Mas é sempre importante ter o Eduardo em campo. Na ponta direita, o Gustavo Sauer tinha ido muito bem contra o Coritiba. Destaque, tirou onda no jogo do Campeonato Brasileiro. Ontem não encontrou os espaços, não encontrou os encaixes. Foi muito mal? Não, apenas não apareceu tanto quanto no jogo anterior. Pode vir a ser importante em outra partida no Campeonato Brasileiro ou até mesmo na Copa Sul-Americana. Ontem esteve abaixo, foi substituído. Entrou o Matias Segovia, que jogou muita bola. Com outra característica, driblando, indo para o fundo, fazendo conexões rápidas, chamando a atenção da marcação para que o Júnior Santos pudesse entrar no espaço ali na área para sofrer o pênalti. Matias Segovia mexeu muito com a defesa do Guarani, foi importante na vitória do Fogão. E ele é liso, ele é habilidoso, ele arrumou falta ali pertinho da área também, então contribuiu bastante o nosso ponta direita paraguaio, revelado pelo Guarani, adversário de ontem. O Janderson joga bola também, vem evoluindo, mas ontem não conseguiu exercer a função de centroavante como vinha exercendo em outros jogos. Ele foi muito importante na classificação da fase de playoffs para as oitavas. Foi importante contra o Santos. Foi importante na Copa do Brasil contra o Ipiranga. É um jovem, pode oscilar, mas sabe jogar. Só que ontem não contribuiu na zona ofensiva, ficou muito marcado também, até tentou abrir um pouco pelo lado esquerdo, às vezes pelo lado direito, mas não conseguiu, e o Tiquinho entrou no lugar dele. Só que o Tiquinho, gente, é top player. O Tiquinho é um jogador especial. É difícil ter um reserva à altura para o Tiquinho em qualquer clube, não só no Botafogo. É claro que a gente sempre pensa em reforço, pensa em jogador experiente para contribuir também quando o Tiquinho não puder jogar. Devemos ir agora com o Janderson, Matheus Nascimento, Eduardo, quando necessário também como um falso 9 ali, porque a janela fechou, a não ser que o Botafogo consiga um centroavante sem contrato, mas o Tiquinho é especial e jogou muito de novo, premiado com gol de pênalti, gol da virada. Já no lado esquerdo, o Vitor Sá vinha bem. Vitor Sá tentava também ações por ali. No primeiro tempo não conseguia encontrar os companheiros mais bem colocados. Na segunda etapa ele também dava trabalho por aquele lado. Só que a brecha do Guarani do Paraguai, na maior parte do tempo, é pelo lado esquerdo da defesa deles. Lado direito do nosso ataque. O Sauer não conseguiu. O Segovia conseguiu incomodar bastante. Entrou o Júnior Santos no lugar do Vitor Sá, pelo lado esquerdo, onde o Guarani do Paraguai marca em tese um pouco melhor. O Júnior Santos não joga tão bem pelo lado esquerdo. As melhores partidas dele pelo lado direito. Mas o que o Júnior Santos fez ontem? Ele começava trabalhando pelo lado esquerdo, entrava em diagonal, buscava espaços por dentro, buscava espaços até no lado direito. Numa dessas, ele inicia a jogada pelo lado esquerdo, trabalha, vê o Marlon Freitas fazer uma inversão lá para o lado direito, a bola depois chega ao de Plácido. Enquanto isso, o Júnior Santos está explorando o espaço. O Guarani do Paraguai não entende bem, não marca bem por aquele setor.
O Júnior Santos entra na área, de plástico, mete uma bola muito bacana. Júnior Santos finge que vai cruzar, corta e sofre o pênalti. Foi muito importante ontem o Júnior Santos com a camisa do Fogão, pênalti cobrado por Tiquinho Soares, 2-1, Botafogo. O Lucas Fernandes entrou no lugar do Tietê e fez com que o jogo também pudesse continuar acontecendo no campo ofensivo. O Botafogo não tinha problemas defensivos, mesmo um pouquinho mais exposto por conta da necessidade do gol da virada. O Tietê saiu ovacionado pela torcida, o jogo estava 1-1. Então, o Lucas Fernandes trabalhou mais como um encaixe no meio-campo para manter aquele time pressionando no campo ofensivo. Não fez nada muito diferente, é verdade, uma partida com a bola no pé ok, mas importante em termos de posicionamento. Foi um Botafogo muito forte na segunda etapa, 2-1 de virada e, como eu já disse, poderia ter feito mais. Galera, falando agora sobre o programa de sócios torcedores do Botafogo de Futebol e Regatas. Passamos dos 54.300. Isso falei no vídeo anterior. Estamos indo para 55 mil sócios torcedores. O Botafogo pode chegar a 60, 70, 80 mil sócios. A torcida do Botafogo é fantástica e o time vive um grande momento. Agora, um dado relevante é com relação à partida anterior, ao 4-1 no Campeonato Brasileiro para cima do Coritiba. 43.071 torcedores no estádio Newton Santos. Recorde na temporada para o Fogão. Ótimo. Vocês sabem quantos entraram como sócios? 20.696 torcedores. 20.696 sócios torcedores na partida contra o Coxa. O Botafogo tem que continuar evoluindo. Daqui a pouco vai ficar cada vez mais difícil para comprar ingresso se não for sócio. Se puder, seja sócio. Nem todo mundo pode. Cada pessoa vive a própria realidade. Mas se puder, seja sócio do Botafogo. Começa com um plano mais baratinho, R$20. Depois, se conseguir, passa para o de 30. Aí tem plano de 100, tem plano um pouco mais caro. Porque 20.696 sócios entraram contra o Coritiba, um público de 43 mil. Quase metade já em relação ao público total. Isso é importante. E ontem, jogo às 19 horas, um trânsito absurdo no Rio de Janeiro. Entrei no estádio, a bola começou a rolar. Eu sempre gosto de chegar um pouco antes, às vezes dar uma volta lá fora. Ontem cheguei em cima da hora, muita gente entrando com o jogo rolando, muita gente entrando com o placar, já estando 1-0 para o adversário. Infelizmente, depois o Botafogo virou. Então, era um jogo importante, mas num horário delicado. E após uma partida contra o Coritiba, quem não é sócio ainda paga um bom valor no ingresso. Leste inferior, R$150 a R$675. Leste superior, R$60 a R$630. Então, não é tão barato, mas a torcida comprou o barulho. E por isso, achei um bom público. 24 mil torcedores. 23.916 torcedores ontem no Newton Santos. Eu vi uma provocação de um influente no Twitter e nas redes sociais, rubro-negro, querendo ironizar o fato de não ser moda, porque a torcida do Botafogo realmente não é moda. Aí fiz uma pesquisa rápida, 2017, quando o rival rubro-negro chegou à final da competição. Nas quartas de final, Fla-Flu, 2 jogos. Semifinal contra o Júnior Barranquilla e final contra o Independiente da Argentina. Fui ver a média de público da gigantesca torcida lá do adversário, como dizem. 27 mil. Um time que chegou à final. Final sempre atrai mais. Quartas de final com clássico carioca. Isso eleva o número de torcedores no estádio. E eles tiveram a média de 27 mil. Ontem o Botafogo botou 24. Primeiro jogo das oitavas. Depois no jogo de Campeonato Brasileiro, também em casa, com ingresso não tão acessível assim, não tão barato. A torcida do Botafogo é pujante, é maravilhosa. Estamos juntos, a qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui.